Mestre amado Jesus, pedimos vosso auxílio para nos ligarmos a Ti, que nossos pensamentos, emoções, aspirações sejam voltadas para Ti, para o que é bom, para o nosso Pai Celestial. Que nos façamos dóceis para os aprendizados de hoje. Que nossa boa vontade se expanda e possamos absorver o máximo possível dentro de nossa interioridade para superá-la, para cultivarmos uns pelos outros o amor fraternal, chave para a paz, para a felicidade. Obrigado por tudo, Mestre. Que assim seja. Obrigado, Manuel. Nós vamos começar o estudo na parte que se fala sobre mediunidade. Esse pequeno material que a gente mandou é apenas parte daquilo que, de fato, nós devemos estudar sendo espíritas. Uma das coisas que caracteriza as pessoas que querem crescer espiritualmente é a coerência. Então, se eu sou cristão, eu preciso saber quem é o Cristo. Se eu sou espírita, eu preciso saber o que é o espiritismo. Nós não podemos cair na bobagem de dizer que temos uma religião e considerar isso apenas como algo de teor social. É preciso ter comprometimento com as coisas do bem e com aquilo que nos liga a Deus. Na doutrina espírita, nós sabemos, são 5 livros. O livro dos Espíritos, com a parte filosófica, o livro dos médiuns, que vem em segundo lugar na parte científica, e nós explicamos por que científica. Porque em provando a existência dos espíritos e do mundo espiritual, várias questões de ordem moral decorrem daí, inclusive da evolução, mostrando que, se os espíritos evoluem, Deus, em seu amor, mostra mais amor ainda, fazendo com que todos os seus filhos sejam felizes. Isso mexe um pouquinho com as pessoas egoístas, que gostariam de ser especiais para Deus, nem que fosse um egoísmo de grupo. Mas veja a bênção imensa que é: Deus fez todos os seus filhos para serem felizes, para serem co-criadores com Ele no universo. Depois vem a parte moral, com o Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec pega os principais pontos do Evangelho ligados à moral. Não pega todos os pontos, principalmente aqueles em que as discussões poderiam gerar problemas e interpretações errôneas. Ele pega aquilo que não tem como fugir. O que é isso? Ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nessa parte, se as religiões discutissem entre si, elas estariam depondo contra si mesmas, porque se você ou qualquer seita coloca um contra o outro, está indo contra o amar ao próximo como a si mesmo. O livro Céu e Inferno retrata as lógicas da não existência do céu e do inferno, mas sim que isso está associado a uma questão íntima. O céu, ele é o interior de cada um. Nos dias de hoje, está bem claro, não é? Por exemplo, as pessoas têm inferno nos seus próprios pensamentos, ela não consegue controlá-los ou direcioná-los, e só pensa coisa ruim, ela já está com o inferno dentro dela.
Então, inferno e céu são estados da alma, né? Mas o Kardec discute isso em detalhes, inclusive trazendo mensagens de espíritos que morreram em sofrimento e de espíritos que, desencarnando, encontraram a felicidade devido às ações aqui na Terra, que não é decorrente de uma única existência. E o último livro, a Gênese, em que a parte de formação do mundo espiritual e material é colocada. Esses 5 livros, para quem quer estudar a doutrina espírita, para quem ama a doutrina espírita, eles precisam pelo menos serem lidos. Não é uma leitura fácil, mas ela tem que ser efetivada, né? Mais cedo ou mais tarde. Pelo menos para a gente desencarnar melhorzinho. Então, lá do livro dos médiuns, a gente, no capítulo 14, em que o Kardec coloca o título do capítulo, Os Médiuns, no item 159, ele escreve assim: toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, quando se diz todos somos médiuns, fala-se uma verdade, porque nós podemos receber pensamentos que não de forma direta e consciente afetam a nossa vida. Lá na pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, os espíritos influenciam em nossa vida? E os bons espíritos respondem, de tolos que são, eles vos conduzem. Isso, para explicar isso, envolve entendimento dos processos de pensamento. Mas, por exemplo, Deus nos dá a mesma condição de ouvir os maus espíritos. Quem são eles? Aqueles que viveram na Terra e não foram bons. E os bons espíritos, quem são eles? Aqueles que viveram na Terra e seguiram um bom caminho. E que trabalham na obra de Deus. Do mesmo modo que nós ouvimos um, podemos ouvir o outro. O que vai depender disso? O meu estado de espírito, de céu ou de inferno. Ou seja, se eu quero fazer o bem, não tem desculpa para fazer o mal. Nosso Senhor disse, não se pode servir a 2 senhores. Ora, se não se faz o bem, já está fazendo o mal. Daí a necessidade de um trabalho constante de renovação. A melhor maneira de desenvolver a mediunidade é fazendo o bem, é a caridade. Porque aí nós vamos ter contato com os bons espíritos. O Allan Kardec, ele deixa isso bem claro. O Chico deixa isso bem claro. O bom médium não é aquele capaz de ouvir, de ver, de sentir, de manifestar efeitos sobre a matéria de uma forma forte, intensa ou ostensiva, mas é aquele que os bons espíritos auxiliam, porque ele vai estar agindo em nome de Deus. Então, uma pessoa boa, sensível, que fala do bem, age no bem e auxilia os irmãos, ele é um médium melhor do que aquele que, vendo os espíritos, ouvindo claramente a voz deles, não utiliza essa faculdade em favor dos irmãos. O Cristo deixou uma informação muito importante sobre a mediunidade. Dai de graça aquilo que recebeste de graça. E aí a mediunidade foi nos dada como um sexto sentido. E ela precisa ser desenvolvida.
Assim como nós podemos olhar para uma pessoa e vermos a obra divina, há aqueles que olham para os outros com raiva. Ambos têm o sentido da visão, mas não utilizam da mesma forma. Há alguns que ouvem com maldade o tempo todo. Eu não falo da maldade jocosa, de brincadeiras, eu falo da maldade de achar que tudo é errado, que tudo tem uma segunda intenção. Os outros, mesmo que alguém fale com segunda intenção, mentindo para si mesmo, a pessoa dá atenção por educação espiritual. Ambos estão ouvindo, mas a maneira de ouvir é que faz a diferença. Assim também a mediunidade. A mediunidade, quando mal dirigida, leva aos processos de obsessão. E a gente, tolos que somos, achamos que a opinião é nossa sobre determinadas coisas, mas os obsessores não podem inventar vícios, eles usam aqueles que nós temos. E com o passar do tempo, as pessoas que estão acostumadas e ligadas aos obsessores fazem com que as vibrações sejam mais íntimas entre eles, e com o envelhecimento a pessoa se torna mais torpe, mais maldosa, mais velhaca, porque ela já consegue atender aos obsessores, porque ela não fez força para se melhorar, para ser melhor. Então, essa sensibilidade, do meu ponto de vista, isso não está escrito em lugar nenhum. Se está, não está aqui na Terra. É que esse sentido Deus nos deu para desenvolvermos enquanto formos humanos. Porque o próximo passo da evolução do homem é ser um anjo, é ser um espírito puro. Nesse processo, o Cristo disse assim, aí eu vou juntar as partes, né? Os anjos veem a face do meu Pai constantemente. Ou seja, ver a face de Deus é estar em comunicação com Ele. E nós, vendo Deus e sentindo Deus, seria o desenvolvimento máximo da mediunidade. Então, a mediunidade nos é dada para a nossa relação com o mundo espiritual, e um nível máximo dela vai ser quando nós conseguirmos trocar os pensamentos com Deus o tempo todo. E os nossos pensamentos serão, cada um deles, uma prece, uma oração amorosa de agradecimento ao Pai que nos criou. Então, dessa forma, desenvolver a mediunidade significa tentar se comunicar com os bons espíritos, e quanto melhor eu for, melhor vai ser o bom espírito que eu vou me comunicar, e quando eu chegar à perfeição, a minha comunicação é direta com Deus. Tá? Numa visão, um raciocínio próprio, aí eu tenho que deixar isso claro, porque eu não li, mas é derivado da junção de várias informações, que a mediunidade avançada, ao máximo, é a nossa comunicação direta com Deus, algo que nós não temos condições de ter enquanto homens. Porque enquanto formos humanos, nós erraremos. Mas evoluindo enquanto humanos, vamos chegar num patamar de bondade, de inteligência, daqueles em que os irmãos da Judéia chamaram de anjos. Aqui, então, antes de eu passar para uma explicação mais detalhada, no livro Seara dos Médiuns, Emmanuel escreve sobre ser médium. Abraçando a mediunidade, muitos companheiros na Terra adotam posições de absoluta expectativa, copiando a inércia dos manequins. Isso acontece muito, a pessoa chega no centro e espíritas que nunca leram direito, e se leram não estudaram de forma correta, já avisa para a pessoa, até para ter talvez uma certa liquidação de sua carência. Mas você é médium, tem que desenvolver. Primeiro, médium todos somos. Desenvolvimento, caridade, não é sentar e começar a falar com o espírito. E muitos que entram na própria doutrina
Se dizem médium, veem, sentem, contam para os outros isso, mas aí quando ele fala na inércia dos manequins, é porque tudo que nos é dado por Deus nos convida ao trabalho, né? Lembrando do nosso último estudo de domingo, do senhor Bezerra de Menezes, que disse que trabalhamos para merecer, merecendo trabalhar cada vez mais. Vamos chegar às palavras do Cristo. Eu trabalho até hoje e meu Pai trabalha também. Trabalho é lei do universo, senão Cristo não teria falado isso. Concentram-se mentalmente e aguardam imóveis, nulificados, a manifestação dos espíritos superiores, esquecendo-se de que o verdadeiro servidor assume sempre a iniciativa da gentileza, na mais comezinha atividade doméstica. Ora, o que ele quer dizer é parte do indivíduo inferior buscar o superior, não o contrário, não é mesmo? Vejamos a lógica do cotidiano. Um diretor de escritório não exigirá que o auxiliar se faça enciclopédia humana a fim de receber-lhe a cooperação, mas solicita seja ele uma criatura ordeira e laboriosa, com a necessária experiência em assuntos de escrita. O médico não reclamará do enfermeiro uma certidão de grandeza moral para aceitar-lhe o concurso. No entanto, contará seja ele pessoa operosa e sensata, com a precisa dedicação aos doentes. O proprietário de um ônibus não se servirá da atenção do farmacêutico em sua oficina, mas procurará um motorista que não apenas saiba manobrar o volante, mas que o ajude também a conservar o carro. O farmacêutico, a seu turno, não se utilizará da atenção de um motorista em sua casa, mas procurará um colaborador que não apenas saiba vender remédios, mas que o ajude também a aviar as receitas. Cada trabalhador permanece em sua própria tarefa, embora a interdependência seja o regime da vida apontado a todos. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Se não podes compreender isso, observa o avião, por mais simples seja ele. Tudo é amparo inteligente e ação maquinal no comboio aéreo. Torres de observação esclarecem a rota e vigorosos motores garantem-lhe a marcha. Mas tudo pode falhar. Se falhar o entendimento e a disciplina no aviador que está dentro dele. O resumo dessa mensagem é boa vontade. O que é ser médium? Olha, ser médium é pegar a intuição do bem que você tem dentro de si e levar ao semelhante. Não tem nada sem caridade. E é o que o nosso irmão Emmanuel, de forma superior, que ele caracteriza o espírito evoluído, conquistado por ele, nos traz da sua experiência trabalhemos, né? Não vamos fugir do trabalho na qual nós somos convidados. Estejamos nós preparados para o trabalho constantemente. Eu vou ouvir ideias ruins, vão vir ideias ruins à minha mente. Eu quero seguir as boas. Para isso tem que estar preparado. Eu preciso estudar. Eu preciso saber o que é moral. Eu preciso saber o que é egoísmo. Para eu saber se eu estou sendo egoísta. No livro Obras Póstumas, né, que não é do Kardec, mas é o que ele escreveu, não foi publicado em vida, ele faz um ensaio sobre o egoísmo e o orgulho. As chagas da humanidade. E lá ele explica o que é o egoísmo, o que é o orgulho, por que nós não evoluímos. É uma situação importante porque a doutrina espírita estuda o comportamento psicológico nosso para nos mostrar o caminho de como ser melhor. Então, o que é a mediunidade? Tudo que nos vem, consciente ou não, do mundo espiritual, e nós percebemos, conscientemente ou não,
é mediunidade. Por exemplo, a pessoa em dado momento não consegue controlar a sua ansiedade, que é bastante comum hoje em dia, né? Hoje parece que o povo está mais ansioso do que antigamente. Essa pessoa, se sentindo ansiosa sem qualquer motivo aparente, as causas são várias, mas a maioria das causas vem do mundo espiritual. Os obsessores se aproximando e a pessoa tendo uma percepção pouco consciente daquilo e entra em desespero, como se o inimigo estivesse chegando. E aí ela começa a se sentir num estado de defesa do corpo, em que a adrenalina é lançada aos borbotões no sistema neural e na corrente sanguínea, que era ao mesmo tempo hormônio e neurotransmissor, no sangue para a ativação geral do metabolismo, no cérebro em algumas regiões específicas, que também está associada a determinados controles metabólicos, principalmente relativo ao humor, à boa vontade. O indivíduo entra numa situação dessa e não faz nada para melhorar, não usa o recurso da prece, não usa o recurso do conhecimento, não se esforça suficientemente para se melhorar. Com o passar do tempo, ele vai esgotar e entrar em depressão. Por que vai entrar em depressão? Porque de tanto gastar o hormônio e o neurotransmissor, responsáveis pela manutenção do humor, no último caso, um deles, a serotonina, é outro hormônio associado a isso, ele vai entrar em depressão porque ele desgastou e gerou a morte antes do tempo dos neurônios que produziam esses neurotransmissores. Então, a obsessão é capaz de gerar doença física. E algumas vezes, mesmo que o obsessor vá embora, que ele se arrependa, porque ele é um filho de Deus, ele vai seguir o caminho da evolução dele. Muitas vezes, quando isso acontece, ele volta para ser nosso protetor depois de um tempo, porque Deus permite que ele faça o trabalho que ele desfez, né? Ou desfaça o trabalho que ele fez, se assim podemos pensar. Num processo de amor, sendo todos nós irmãos, é preciso que haja perdão. Não foi à toa que o Cristo disse para Pedro, depois que Pedro perguntou quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? E o Cristo responde, não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí entra aqui um parênteses, um caso do Chico, que o Chico era xingado por um mendigo obsediado, lá em Uberaba, e ele contou 70 vezes 7, né? Ele contou 490 vezes. Na hora que der 491 não é retruco, porque está na Bíblia, o Chico doido para retrucar, né? Ele conta a história que quando deu 491 que o mendigo xingou, ele foi retrucar, o espírito aparece, adivinha. O Emmanuel fala assim, é por dia, Chico. Ou seja, o perdão ele é infinito. Nós não sabemos fazer isso, mas nós temos que lutar por fazer. E aí nós temos que começar a buscar dentro de nós justificativas intelectuais, morais, amor a Deus, a assistência dos bons espíritos. E aí eu vou começar a vencer a obsessão. Então, um dos escolhos da mediunidade é a obsessão. Você vai ouvir espíritos, os dois, quem você vai dar mais atenção? Aí depende do nosso estado aqui na Terra, né? Uma pessoa que quer fazer o bem, ela não sai com os amigos que querem fazer o mal, ou com os companheiros que desejam isso. Nós sabemos disso. Nós temos o caso aqui, o Guilherme, se ele puder me ajudar, eu não estiver avançando em nada que seja particular, mas eu me lembro da gente conversar, o Guilherme, a Maria Tereza, o Emanuel, eu. Quando eles resolveram parar de sair com alguns colegas, mudar alguns comportamentos, a amizade foi meio que acabando, né, Guilherme? É verdade. O que está por trás disso? Mudou o comportamento, mudou a companhia espiritual, já não serve mais quem não quer mudar. É uma questão de vibração. Vocês entendem? Assim também com os espíritos. Obviamente que boa parte dos obsessores que nos acompanhavam nos assuntos anteriores, eles não estarão mais conosco, mas existem aqueles nos quais nós temos, as quais, né, ou os quais nós temos
uma relação mais direta, mais complexa do passado, e aí só pode ser explicado pela pluralidade das existências, que nós temos um acerto de contas mais complexo, né? Vamos ver o que nós temos sobre faculdades mediúnicas aqui, também trazida pelo Emmanuel. A diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. A diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. A diversidade de operações para o bem, todavia, é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Para vocês terem uma ideia, quando Moisés viu o anjo na sarça ardente, aquilo lá é uma mediunidade, porque não eram todos que veriam. Alguém vai falar, mas no Velho Testamento está Deus. Mas lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no sermão de Estevão, ele fala que foi um anjo. Veja que interessante isso. Não foi Deus que se manifestou. Até porque até lá eles já perceberam que Deus não viria se manifestar um mortal, não é mesmo? Mas sim aqueles que lhes seguem as ordens, que são os anjos. Nós temos um caso, agora a minha prima, a Carla, contou que tem um padre que ele passa e ele benze e a pessoa desmaia. Ele está evidentemente utilizando mediunidade. Nós temos o caso dos nossos irmãos evangélicos a falar em línguas, essa eu desconfio bastante, porque Salam Aleikum todo mundo fala, né? Mas eu tenho outros casos maravilhosos, bem interessantes, em que o dom da palavra, né, a pessoa fala no estado de alta inspiração, aquilo é mediunidade. A diferença nossa da doutrina espírita é que nós pegamos a mediunidade e analisamos de forma científica. Tá, você fala com os espíritos. Como é isso? O que está do outro lado? Quem está falando? Você realmente acha que é Deus que está falando com você diretamente? Com esse universo desse tamanho, ele não pode utilizar os seus auxiliares? Um rei que tem um reino muito grande, muito importante, iria para cada súdito dizer o que deveria ser feito, ele não cria leis para isso? Então são coisas que nós aprendemos a pensar, raciocinar, nós não podemos ter medo de pensar, né? Por isso que está escrito lá na primeira página do terceiro livro da Codificação Espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo. Fé raciocinada é que pode enfrentar a razão em qualquer época da humanidade. Enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Porque Deus não faria uma fé cega, não é mesmo? Ele quer que a gente acredite nele, no poder dele, apenas por dogmas e não por demonstrações intelectuais, em que Deus é a inteligência superior e perfeita. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Eu repeti de propósito, para o que for útil, útil para a obra de Deus. Assim é que pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria divina, e a outros, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. A outro é confiado o serviço da fé, e a outro o dom de curar. A ciência nada mais faz do que descobrir a obra de Deus. O cientista que prega o ateísmo é como o lavrador que pega a enxada e ataca o dono da terra com a enxada que lhe foi dada. A outra é concedida a produção de fenômenos, a outra a profecia, a outra a faculdade de discernir os espíritos, a outra a variedade das línguas e ainda a outra a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo os seus recursos particularmente a cada um, como julgue necessário. Ou seja, tudo isso vem de Deus. Quem analise despreocupadamente o texto acima, de certo julgará estar lendo o moderno autor espírita, definindo o problema da mediunidade. Contudo, as afirmações que transcrevemos saíram do punho do apóstolo Paulo, em 19 séculos, e constam no capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios.
Como é fácil de ver, a consonância entre o Espiritismo e o Cristianismo ressalta perfeita em cada estudo correto que se efetue, compreendendo-se na mensagem de Allan Kardec a chave de elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e dos seus continuadores. Cada médium é mobilizado na obra do bem. Veja bem, cada médium é mobilizado na obra do bem. Cada um escolhe o que quer fazer, conforme as possibilidades de que dispõe. Esse orienta, outro esclarece. Esse fala, outro escreve. Esse ora, outro alivia. Em mediunidade, portanto, não te des a preocupação de admirar ou provocar admiração. Isso é importante, provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. A gente observa que todas essas informações se referem a questões morais. Não existe poder especial. Ninguém é especial, como podemos dizer, todos somos especiais para Deus. Porque se somos todos irmãos, e foi essa mensagem que o Cristo trouxe, somos todos irmãos. Ora, se nós somos todos irmãos, quem é que é especial? Qual é o Pai que ama todos de forma igual? Não existe ninguém especial, por mais que a gente queira, por mais que as pessoas queiram, por mais que a mamãe fale que nós somos o mais lindo de todos. Não é verdade. Todos temos, em estágios diferentes, devido à nossa boa vontade em fazer o bem, situações diferentes em relação às leis divinas, perfeitas e justas. Mas qualquer indivíduo tem o amor de Deus igual nós temos. Mas tendo que olhar para nós mesmos quase o tempo todo, nós acabamos deixando prevalecer uma visão egoísta e orgulhosa, né? Para quem quer se achar melhor que os outros, sempre arruma alguma coisa. Ele pode não ser bonito, mas ele fala que a beleza dele é exótica. Ele pode não ser rico, mas ele vai dizer que é questão das circunstâncias. Ou ele pode dizer que Deus o fez tão bonito que não precisa de dinheiro. Ele quer ser o mais inteligente de todos, aí não tem jeito. Aí a situação fica muito complexa. Aí ele se vale de mentiras tantas vezes, de situações que são até vexatórias em termos de ignorância, para parecer melhor que os outros. E para quê? Sendo que nós todos viemos da mesma fonte divina e estamos retornando a Deus num trabalho em que melhor é aquele que mais se esforça por ser melhor, seguindo o caminho que o Cristo nos ensinou. Então, a mediunidade é a nossa capacidade de nos comunicarmos com os espíritos. Nós comunicamos por pensamento. Mas eu gostaria tanto de falar com o meu mentor, quem leu os livros do André Luiz e estudou, vai ver que mentor não é todo mundo que tem. Mentor normalmente é uma pessoa encarnada que tem um trabalho específico em uma determinada área, que pode ser mediúnica, científica, até em trabalho, e que, devido ao seu próprio esforço, mereceu ter alguém que cuide e converse com ela de forma direta, por pensamento, sem que os espíritos obsessores consigam ler esse pensamento. Então, para chegar a um nível de mentor, exige um certo trabalho, em que o seu mentor, entre aspas, aquele que veio para te conduzir e te ajudar, você precisa merecer ter o contato com ele. Aí existe mentor. Então não somos todos nós que temos mentores, mas nós temos sim espíritos amigos do bem que nos auxiliam. Nós temos o caso que o André Luiz conta de uma médium que trabalhava no centro espírita, em que ela tinha uma comunicação direta com o mentor. Aí ali ele qualifica o que é mentor. Ela mereceu a dedicação, o trabalho no bem, o esforço que ela fazia para auxiliar o próximo, lhe deu a condição de ter alguém, de ter um espírito superior a ela que a auxilia. Mas todos nós temos um espírito amigo de uma evolução similar à nossa que nos auxilia. No entanto, melhor que nós, vivendo do mundo espiritual. Podemos ouvi-lo a qualquer momento.
Mas muitas vezes esses estudos eles estão muito rígidos em termos de moral. Não há como ser diferente, dada as circunstâncias que nós estamos vivendo, porque imagina que a gente estivesse aqui fazendo um curso numa empresa em que todos fossem preparados para serem chefes nos seus determinados setores, e aí todos levariam muito a sério, porque a vida depende daquilo, o salário e outras pessoas também. Isso não chega perto da nossa responsabilidade com quem nos criou. Então, um trabalho que nós estamos fazendo de falar de Deus, nós não podemos aqui passar a mão na cabeça de nós mesmos, porque seria reconhecer que nós estamos aquém do carinho e das responsabilidades que os espíritos do bem nos trouxeram e nos pediram. Nós não podemos aqui brincar de sermos cristãos, nós não podemos fazer paródia com as máximas do Cristo, nós não podemos utilizar de subterfúgios e mentirmos para nós mesmos, para parecermos melhor que os outros. A doutrina espírita nos fornece uma quantidade imensa de informações e essas informações nos dão uma visão um pouco mais clara da realidade intelectual que nos envolve. A realidade moral é trabalho. E para aumentar o conhecimento intelectual também é trabalho. O que nós temos visto, infelizmente, na maioria das casas espíritas, é que o indivíduo, conhecendo as bases lógicas que levam ao entendimento superior, já se sentem exclusivos, melhores, e já acham que não precisa evoluir mais, né? No nível que eu cheguei, tá bom. E nós temos visto isso acontecer em todas as casas espíritas que nós passamos, infelizmente com a maioria. Isso não nos torna melhores, mas pelo menos menos iludidos com a situação de perfeição ou de sermos melhores que os outros. Nós não somos. Não tem como. A situação aqui é de proximidade. Nós formamos um grupo aqui na Terra de espíritos em estado de evolução, no início do processo evolutivo e inferiores. Porém, podemos trabalhar como irmãos, nos auxiliando, ou podemos trabalhar de forma egoísta. Isso depende de nós. Mas o egoísmo, ele salta aos olhos para quem analisa a situação em função da doutrina do Cristo, tendo-a como base. O egoísmo da sociedade ele salta, mas ele salta de tal maneira que se a sociedade não fosse egoísta, não ia ter gente passando fome, não ia ter gente morando na rua. Esse é o fato. São questões que devem ser consideradas, que a gente deve pensar. Mas nós estamos preparados para deixarmos de ser egoístas de hoje para amanhã? Demora, que requer treinamento constante, mudança de estado de espírito, saída do inferno íntimo para um céu íntimo, requer um trabalho hercúleo para que o nosso estado de espírito possa receber a ajuda dos bons espíritos, né? Isso é um fato muito importante. Eu vou mostrar aqui um exemplo, contar um exemplo, né, de uma situação mediúnica para mostrar isso para vocês. Uma ex-aluna levou a mãe para conversar conosco, porque a mãe era uma obsediada consciente que continuava sendo obsediada, ouvindo o espírito que a odiava, falando com ela e ainda fazendo o que ele mandava. E aí, conversando com ela, a gente fez oração, mas a gente percebia que ela não desligava desse espírito. Ela não queria se desligar desse espírito. Ela queria sentir aquela energia, principalmente voltada para uma área de sensualidade muito forte. E depois da conversa, fiquei meditando, falei assim, pensei comigo, como é que pode uma pessoa tendo consciência que está obsediada, ouvindo o espírito que está falando com ela, continuar agindo desse jeito? Aí um bom espírito falou assim, Thales,
deixa de ser vaidoso. Você não suportaria sentir a vibração desses espíritos. Ela é muito forte até. Tudo bem que ela está fazendo como eles querem, mas ela tem uma força muito grande. Eu não tinha visto isso, não. Passou um tempo, me deixaram 15 minutos com a sensação parecida com a dela. Eu vou falar que eu fiquei fã dessa senhora. Falei, que determinação que ela tem, porque eu não saberia viver com aquilo mais do que aqueles 15 minutos. Tamanha as vibrações pesadas que aquela senhora vivia. Uma situação muito complexa. Então, nós muitas vezes acusamos as pessoas, e eu fiz isso, de forma equivocada. Nós não sabemos o que cada um está passando. É claro que se fazer de vítima nunca é bom, mas também tentar não ver o erro e o sofrimento é, por outro lado, também um erro. Mas aí foi bom para poder ficar um pouco mais humilde, né? Outra vez eu cheguei, pessoa me perseguindo muito, falou assim, ela vai ter que pagar tudo, né? Eu falei isso assim com o coração revoltado. Aí um amigo espiritual mesmo chegou e falou assim, vai, mas o amor de Deus por ela é igual ao amor de Deus por você, e ela só vai pagar quando ela tiver condições de pagar. Pronto, cala a boca, né? Porque é assim que Deus nos trata. Nós temos dívidas imensas dos erros que nós cometemos, mas o Pai amoroso só nos permite pagar quando nós conseguimos pagar. E aí é o ditado popular de que Deus não coloca o fardo nos nossos ombros, senão aquele que a gente não possa carregar. Então, nesse caso, o significado disso é que o amor de Deus, ele é igual para todos. Não é porque a pessoa faz mal para mim ou não gosta de mim que ela é pior para a sociedade. Ela pode ser um bom pai, uma boa mãe, um bom cidadão, mas não é porque ela não gosta de mim. Nem é todo mundo que é obrigado a gostar da gente. Nosso Senhor Jesus Cristo foi odiado. Enquanto ele passava o amor, só fazia o bem. E Deus ama a todos. Ou se vocês acham que os fariseus que mandaram crucificar Jesus não estão em processo evolutivo? Talvez muitos deles tenham escrito mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, porque eles se arrependeram, se melhoraram, é a lei. Quer amor maior do que esse? Do que aquele que lhe fez mal, lhe matou numa vida? Você aceita, perdoa e ele evolui para se aproximar de Deus? Não há um filho de Deus que não receba as bênçãos do Criador, bastando para isso arrependimento e querer se tornar melhor. A mediunidade é dada para algumas pessoas, inclusive para isso. Muitas vezes as dívidas são grandes. Não dá para pagar só com aqueles que estão encarnados, é necessário ajudar os que também estão desencarnados. Médiuns, a maioria das vezes, são grandes devedores, muito difícil serem grandes missionários. Até aqueles que a gente acha que são missionários são grandes devedores. Eles é que têm feito o seu trabalho melhor, vamos dizer assim. Alguma dúvida específica sobre mediunidade? Alice, eu tenho. Você já disse sobre o Emanuel, por exemplo, que ele é mais cascudo. Como é que fica esse tipo de mediunidade, partindo do pressuposto que nós todos somos mais ou menos médiums? Algumas pessoas, elas não precisam, e não seria bom para elas ter a sensibilidade aumentada. Então, por exemplo, o Emanuel, ele não sente tanto os espíritos, mas ele sofre as consequências da presença deles. Isso eu observo. Então, isso dá a ele uma certa, vamos dizer assim, necessidade de se tornar melhor sem ter a sensação de dor, de tristeza, de mágoa, de angústia, que é um merecimento, de um lado. Então, por exemplo, teve os momentos que eu comecei a ouvir os obsessores, foram momentos interessantes e bons, porque aí a gente já não acha mais que vem só da nossa cabeça.
mas demorou um tempo para isso. Então, há aquelas pessoas que vão fazer o bem porque elas precisam fazer o bem, independente de saber o que está acontecendo. Há aquelas pessoas que precisam fazer o bem diante da maldade que ela está vendo. E só os espíritos muito superiores, com conhecimento muito profundo da personalidade humana, é que vai nos ajudar a ter esse tipo de sensibilidade quando a gente reencarna. A nossa reencarnação e as condições de evolução, elas são perfeitas. A gente que não enxerga. Não sei se você respondeu. Respondeu sim, obrigado. Esse negócio de média é complicado. Eu estava uma vez no ônibus, o espírito falou assim, ó, vira para trás e fala para aquela mulher que o irmão dela que faleceu está mandando um abraço, respeito, carinho. Eu não vou fazer isso não, você está doido? Você vai achar que eu estou doido. Eu falei, ela precisa de orientação e de consolação, e você é médico, você tem que fazer. Lá vou eu quebrar a cara, né? Primeiro fiz uma oração, deixei ele falar de novo, porque vai que é um espírito infeliz. Aí eu volto, a pessoa estava triste, falei, olha, me pediram para te falar que seu irmão falecido lhe deseja tudo de bom, assim, assim. Aí a mulher começou a chorar, ela contou a história, tudo bateu, até o nome do irmão. Então, muitas vezes o médium serve para isso. Você fala, nossa, mas que mediunidade é essa? Muito menos merecimento meu e mais merecimento da pessoa que precisava ouvir. Eu tenho plena consciência disso, vocês entendem? Bem essa situação? Fala, Michele. Pode falar. Você está falando? Eu não estou te ouvindo. Alguém está ouvindo, Michele? A gente não tem essa mediunidade de conseguir exteriorizar os fones de ouvido. Tá me escutando agora? Ô, Michele, bem baixinho, viu? Vocês me veem. Eu não sei o que eu faço mais com isso. Vou tentar falar mais alto. Tá. Partindo do pressuposto da sensibilidade aumentada, ela é como se fosse um requisito dentro da mediunidade? Como se fosse, sei lá, eu não sei distinguir esse aumento de sensibilidade tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, porque eu consigo entender os dois, porém, ela é como realmente se fosse... eu até esqueci a palavra que eu tinha usado anterior. Mas se eu consigo entender minha dúvida? Não, mas eu vou falar, vai que eu respondo, né? Fica no mesmo nível. Mas olha só, sensibilidade poderia ser entendido como ouvir melhor, ver melhor, sentir mais os espíritos. Isso nos é dado, e como acabou de ser falado, que eu acabei de dizer, repetindo os bons espíritos, tudo é para o nosso bem. Então, se eu recebo em casa espíritos que estão me causando uma certa dor, uma certa tristeza, uma certa depressão, é porque o meu trabalho de oração, de melhora, de persistência no bem é mais exigido. Esse é o ponto. Então, por exemplo, o Guilherme citou o caso do Emanuel, que sente poucos espíritos. Mas se o espírito estiver perto dele, ele vai ter uma certa sensibilidade, mas não tão forte quanto alguém mais sensível. Em ambos os casos, é o comportamento no bem que vai auxiliar esses desencarnados e a si mesmo. Independente disso, nós não podemos achar que ouvir mais, ver mais, tem um significado de melhoria moral. Na verdade, tem um significado de é preciso trabalhar de acordo com aquilo que nos foi proposto. E foi a mensagem que o Emmanuel deu acima, né? Você nos é dado uma condição de forma que possamos trabalhar e sermos úteis. É assim que Deus nos trata, é assim que Deus nos manda tudo que nos acontece, tudo.
Até essas coisas que parecem mais simples, é Deus que está permitindo que a gente viva. Qual é o fim disso? Qual o objetivo disso? Sermos melhores. Eu não sei se respondeu, até porque eu de fato não entendi a pergunta, mas eu acho que entendi assim, de uma maneira Senhor, geral. respondeu muito, muito focado na minha dúvida que eu não consegui expressar. Mas no Obrigada. geral veio, acontece isso. Oi, Giovana, fica à vontade. Era só mesmo de comentar essa parte da sensibilidade, que nem foi na época da gestação, né? Que era uma coisa mais acentuada, e aí depois, durante a gestação, diminuiu bastante, também por conta do apoio do tratamento, né? A Giovana está falando que ela tinha mais sensibilidade quando ela estava gerando filho, diminuiu. Isso de fato acontece muitas vezes, porque na formação da criança não é somente a parte material que está desenvolvendo. O espírito que está reencarnando, ele precisa de um apoio da mãe em termos de carinho, de proteção e até da organização das estruturas fisiológicas, que depende de um molde do espírito reencarnante e do auxílio da mãe. Então, nesse caso, as mães são auxiliadas de uma maneira muito forte e com espíritos montando guarda em torno da casa para evitar que ela sofra os processos de influência espiritual que possam prejudicar o feto ou o embrião em desenvolvimento. Obrigado, Giovana. Mas alguém quer falar alguma coisa? O que nós podemos dizer, de uma forma geral, na questão mediúnica, eu mesmo espírita, muito cedo, eu duvidava da mediunidade, e até hoje eu duvido. Foi assim que o Kardec me ensinou. Aí eu estava uma vez na rua, tinha 9 anos de idade, falaram assim, sua tia, fulana de tal, vai estar na sua casa para o almoço. Eu falei, mas é impossível, nós estamos numa quarta-feira, não está em férias, o que pode ter acontecido para ela passar? Eu não falei, não vou confiar, não é espírito bom que está falando isso, é coisa da minha cabeça. O espírito falou, vai para casa. Cheguei lá, está minha tia com a família, que resolveram fazer uma viagem fora de hora, e no caminho passaram em casa sem avisar, para poder fazer um almoço. Em determinado momento eu estava duvidando, já era mais velho um pouco, estava fazendo universidade. O Espírito falou, vai lá, pega o livro que está ali na frente, o dicionário, e vai abrir na palavra tal. Eu não me lembro que palavra que era, mas eu só sei que abriu na palavra e a palavra que eu não conhecia foi explicada ali no momento. Então, eu sempre duvidei. Por que é bom duvidar? Não só duvidar da mediunidade em si, mas duvidar dos espíritos que falam. Então, muitas vezes um espírito fala uma coisa comigo, eu tenho alguns pontos fundamentais. Espírito bom não fala mal dos outros. Começa daí. Então, se houver alguma coisa na minha cabeça para denegrir alguém, bom espírito não é. Eu não vou discutir com ele. Até porque ele ganha. Porque se eu discutir em pensamento, ele está vendo os meus pensamentos. Ele conhece meu passado, eu não conheço. Eu vou orar e ficar o melhor possível que eu puder fazer. Se for necessário conversar, sempre vai ter um bom espírito que vai nos guiar para fazer isso. Bom, hoje eu converso. Algumas vezes até dou risada, eles me xingam. Até me conta piada algumas vezes, você faz graça comigo, né? De alguma coisa que dá errado. Tudo bem, a gente ouve, e é como se fosse um encarnado. Mas isso depois de muito tempo. Então, se tem alguma coisa para falar, eu oro antes. Vou dar um exemplo. E falar assim, WhatsApp, fala para fulana que a mãe dela precisa ir para o centro espírita fazer um tratamento. Porque ela está precisando energizar as células, porque ela precisa ficar mais um tempo na Terra. E a obsessão dela está muito forte, ela tem uma obsessão desde quando ela é criança, e o obsessor vive grudado no pescoço dela. Nada disso eu falei. Só falei dessa questão que ela precisa. A pessoa ficou brava. Por que se ela fez um tratamento para o joelho semana passada, você está falando isso?
Eu falei, olha, eu orei antes e estou passando a mensagem, só como mensageiro. Aí fiquei um pouco triste, falei, nossa, a pessoa a gente está tentando ajudar, mas a pessoa é espírita, mas é porque ela ficou brava, vou tentar entender o motivo. Aí o bom espírito falou assim, você falou para ela vai fazer algum mal para a mãe dela? Eu falei, não. Ir para o centro fazer um tratamento constante, como você falou, faz mal para ela ou para a mãe? Eu falei, não. Pois é, então você pode ficar tranquilo, porque o que acontece é que ela não quer mudar os programas de vida dela para levar a mãe para o centro. Por isso que ela ficou brava. Eu falei, então tá. Aí eu recebi uma informação. Não vou dizer que eu acreditei nele, eu estou contando a história, mas é possível que seja verdade. Mas faz todo sentido. Faz. Mas eu não vou pegar isso como base de raciocínio. Então nós passamos então a orar por dois, né? Pela mãe e pela filha. E aí é interessante isso, porque com o passar do tempo a gente foi percebendo que de fato a pessoa tem os horários e ela não acha que ela deve sair do que ela faz para levar a mãe para o centro para fazer tratamento. Aí eu pensando comigo, mas e aí, como é que vai fazer? Aí os espíritos falaram, não, nós demos a chance dela ajudar, mas a mãe precisa receber ajuda, ela já recebeu. Foi feito um trabalho espiritual, utilizando pessoas próximas, em que ela recebeu a energização necessária para ela ficar mais um tempo aqui na Terra. Então Deus faz o trabalho dele, mas antes ele pediu para que alguém fizesse. Olha que coisa interessante. Se a pessoa tivesse feito, seria bom para os dois, porque ela também ia receber determinadas vantagens. Mas o estado espiritual dessa pessoa que eu estou falando está tão complexo e a ligação com o obsessor está tão forte que ele não quer de jeito nenhum que ela vá para o centro espírita. Porque se ela for para o centro espírita ou para uma igreja católica com cultos sérios, ou uma igreja protestante ou evangélica, não importa onde tenha Deus, os laços ficam mais frágeis. E o obsessor não quer perder esse laço forte que ele já conseguiu em termos de dominação. Então, é feito tudo quanto é trabalho possível na mente da pessoa para a pessoa não ir numa casa em que as vibrações são boas, num centro religioso em que as vibrações são boas e os obsessores perdem durante um tempo o contato com os seus obsediados, entende? Então são situações que, para entender em detalhes, serão necessários mais estudos durante um bom tempo. Se a gente não estudar, a gente não vai aprender, não tem o que fazer. Nós não podemos paralisar a nossa mente. Eu preciso sempre desafiar a mente. Eu preciso sempre estar atento para não cairmos na zona de conforto. Porque se nós cairmos na zona de conforto, a gente vai parar de evoluir. Tá certo? É necessário trabalho constante de renovação. Gente, essa lição que está aqui chama A Lenda do Peixinho Vermelho. Ela está no livro, no prefácio do livro Libertação de André Luiz, e foi contada pelo Emmanuel. Ela não foi contada à toa. E aqui ela representa para nós o trabalho feito pela equipe de espíritos que tem nos auxiliado a levar às pessoas as informações espirituais, espíritas e cristãs. É um grupo grande de trabalhadores que tem aqui na Terra aqueles que lhe seguem mais ou menos diretamente as ordens e as diretrizes, mas que, em nome de Deus, tem auxiliado encarnados e desencarnados no processo de redenção. Eles consideram que essa mensagem ela é bastante profunda e deve penetrar também profundamente todos aqueles que querem trabalhar seriamente para a sua renovação espiritual. Nós não vamos nos tornar melhores rapidamente. É preciso trabalhar durante um tempo. Nós temos errado ao longo de milênios, nas várias vidas, fugindo do chamamento que o Cristo nos fez. É preciso agora entender que somos responsáveis pelo nosso destino. Deus nos deu livre-arbítrio. No entanto, a força de vontade precisa ser direcionada para sermos melhores. A lenda egípcia do peixinho vermelho.
No centro de formoso jardim havia grande lago adornado de ladrilhos azul turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado, através de grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor vivia toda uma comunidade de peixes a se refestelarem médios e satisfeitos, em complicadas locas frescas e sombrias. Assim, o que a gente faz quando você pega, por exemplo, uma palavra que você não sabe? O que é nédio? Se eu não sei o que é nédio, o que eu faço? Eu vou lá no Google e escrevo nédio, e aí vai aparecer o significado do que é nédio. E aí eu vou ler. Aquilo que pode reluzir, que brilha, que possui lustre, luzidio, que tem aparência lustrosa. Então, esses peixes deviam brilhar, né, quando o sol batia neles, como se fossem carpas no lago. Né? Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei, e ali viviam plenamente despreocupados, entre a gula e a preguiça. Parecendo aqui em casa. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros vorazes e gordalhudos arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam displicentes todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse, por isso mesmo era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Eu vou ter que olhar o que é canícula também, sabe, para poder falar para vocês. Se alguém souber o que é canícula, Pode falar. falar. Ou Nós vamos entrar numa briga de velocidade de digitação na internet para ver o que é canícula. Perino, calor muito forte. Aí onde que está aqui? Tá. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer. Começou a estudar com bastante interesse. Eu já vou começar aqui a ser sincero, tá? É melhor a gente ser um dos gordalhudos para o nosso crescimento espiritual do que dar uma de vítima e achar que é o peixinho vermelho, viu? Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço, rolou todos os buracos nele existentes e sabia, com precisão, onde reuniria a maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquisições, encontrou a grade do escoadouro. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo. Não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros fundos? Veja que a base agora é o sofrimento. Né? O indivíduo está aproveitando os momentos de sofrimento para aprender. Optou pela mudança. Esse sofrimento veio de fora, porque tem um sofrimento que a gente se causa devido à nossa inferioridade apenas por querermos sofrer para que as pessoas tenham piedade de nós. Optou pela mudança. Apesar de macérrimo, pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas. Um grande sofrimento, a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol que defrontava, e seguiu embriagado de esperança. Quantas pessoas têm medo de sair do estado que elas estão, né? Elas querem morrer acreditando naquilo que elas nasceram acreditando, sendo que temos um universo vastíssimo pela frente. A gente fica pensando como que mesmo na Idade Média, se olhando para o céu com essa quantidade de estrelas, acharem as pessoas que Deus havia feito a Terra só para nós e que os outros planetas estavam ali apenas para poder alegrar as nossas vistas. Isso considerando o sistema solar.
Em breve alcançou grande rio e fez inúmeros conhecimentos, encontrou peixes de muitas famílias diferentes que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe fácil roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens, animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Habituado com pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade naturais. Conseguiu desse modo atingir o oceano, ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais do que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais que devia, e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Em apuro, o peixinho aflito orou a Deus ao Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro. E não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida. Porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo as correntes marinhas. Pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções de mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Veja que essa frase vem somente depois em que ele aprendeu a evitar os perigos e tentações, ele passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Nós temos uma tentação. Eu posso optar em seguir ou em fazer outra coisa diferente. Enxergar a beleza da natureza, uma boa leitura, uma conversa com um amigo ou uma pessoa que possa me auxiliar, me trazer coisas boas. Ou cair nela e nadar de braçada na lama e na corrupção da nossa consciência denegrida ao longo dos séculos. Foi forte. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos e delgados tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. E talvez o pessoal vai achar que o meu sobrepeso seria a base do que eu vou falar agora, mas não é não. A questão é que essa leveza é a espiritual. Se vocês vão observar que foi concebida através do sacrifício, de estudo, de determinação e de sofrimento. Vivia agora sorridente e calmo no palácio de coral que elegera com centenas de amigos para a residência ditosa. Enquanto, ao se referir ao começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. Peixinho pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Não há como evoluir sem pensar nos irmãos que nós tivemos contato, senão não vai ser amor, vai ser egoísmo. O nosso querido Chico desencarnado continua na Terra trabalhando. Ele disse que ele é muito devedor dos espíritos que lhes testaram a paciência aqui na Terra. Nós temos o caso do nosso querido Bezerra de Menezes, médico dos pobres, né, que dava o que tinha para os pobres, a ponto até de lhe faltar comida em casa. Ele, chamado a viver nos planos superiores, falou que ficaria aqui na Terra auxiliando aos necessitados até que a Terra pudesse dar àqueles que aqui vivem uma condição espiritual melhor, galgada evidentemente pelo esforço de todos. Quando nós falamos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, deve ser entendido como: Senhor, trabalhe eu com todas as minhas forças para que o teu reino exista dentro de mim.
Vai chegar o dia em que, existindo dentro de todos, o reino de Deus se fará na terra. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que com ele viviam no palácio de Coral, empreendeu a viagem de volta. Tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que seu regresso causasse surpresa e entusiasmo gerais. Pobre iludido. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridicularizado, procurou então o rei das guerras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. Soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, isso aqui tem um significado psicológico muito grande, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de um momento para outro. Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora, corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos, repletos de seres diferentes, e por fim o mar, onde a vida aparece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos. Deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho e do galho do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades, praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao palácio de Coral, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. O tranquilo não tem mais o trema, tá? Finalmente os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha o seu preço. Deveriam todos emagrecer, convenientemente abstendo-se de devorar tantas larvas e tanto verme nas bocas escuras, e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário a aventurosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava. Que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente, e alguns chegaram a declarar que falavam em nome do Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. Soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento, e tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante: "Uma vez que não cabe aqui nem uma só de minhas barbatanas, grande tolo, vai-te daqui e não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nós." Expulso a golpe de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se, em definitivo, no palácio de Coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca.
As águas desceram de nível, e o poço onde viviam os peixinhos pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer na lama. Esse é o trabalho dos enviados de Deus que vieram à época dos próprios judeus e aqueles que vieram em várias outras épocas, enviados da ciência que foram queimados, como Giordano Bruno, que foram presos, como Galileu, que foram anamatizados, né? Sofreram anátema, como aconteceu com Copérnico, mesmo depois de morto. Tivemos casos de médiums, né, que tinham visões e levou a França a vitória sobre a Inglaterra, que a Joana d'Arc, que foi queimada. Nós temos os casos de santos que, sendo bondosos ao extremo, não sendo entendidos, foram jogados em caldeirão de azeite quente, foram amarrados numa árvore para receberem flechadas. Temos Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, que foi trespassado por uma espada romana. Temos um caso similar, também trespassado por uma espada romana, contado o caso de Arquimedes, quando Roma invadiu a ilha de Siracusa, e ele estava resolvendo um problema na caixa de areia, que era o caderno deles na época, e o soldado pediu para que ele se rendesse, prestasse homenagem a Roma, e ele, concentrado, não respondendo, foi assassinado. Nós temos casos em que a falta de entendimento da realidade é muito comum, e preferir ficar no lago achando que é o centro do universo é a base da psicologia moderna que essa lição reflete hoje em dia, né? Nós temos um universo inteiro pela frente, nós temos as belezas materiais e espirituais à nossa volta, nós temos livros maravilhosos e quando tivermos coragem de ler e superarmos a nossa preguiça, nós viajaremos pelos oceanos da sabedoria. Nós temos situações de atividades intelectuais, atividades morais, nós podemos levar sorrisos, abraços às pessoas que necessitam, e isso é ilusão, achar que a vida é feita somente de sorrisos e abraços. Muitas vezes é necessário levar energia, levar o direcionamento, a disciplina, e nós vamos aprendendo. Lendo, estudando, mas principalmente amando. E aí nós terminamos hoje as nossas preleções sobre o princípio do Espiritismo, os princípios básicos. Nós vamos continuar estudando esses princípios básicos, começando o Livro dos Espíritos na próxima semana. Como vamos começar desde o início, não são coisas fáceis. A literatura espírita ela não é simples. Ela é filosofia, ela é ciência, e ela tem um aspecto religioso moral muito forte. Então, por mais que a gente queira simplificar em algumas coisas, nem sempre é possível. E outras vezes é a nossa própria falta de qualidade didática que nos coloca numa situação em que a gente não consegue explicar muito bem algumas coisas de maneira simplificada. Então, vocês me ajudem perguntando, colaborando, dando informações, auxiliando nesse processo de estudo que é nosso, de um grupo que quer o bem. Cada vez que nós reunimos, e aqui nós estamos em nome do Cristo, Ele está no meio de nós. Então, só de podermos trabalhar pensando que o Cristo está conosco já é uma bênção. Nós não temos um horário fixo para terminar, mas temos para começar. Aqui eu não tenho mais muito o que falar, além do que terminamos essa nossa pequena leitura, de apenas algumas páginas em que nós juntamos os vários livros, informações da ciência, do método científico, da história do espiritismo, da biografia pequena de Allan Kardec. E esperamos que o entendimento geral do que é espiritismo tenha
ajudado de alguma forma, né, a nos aproximarmos do conhecimento espírita. Ok? Então agora a gente termina. Giovana, você pode fazer a oração final, por favor? Se ninguém tiver nada que falar, ou acrescentar, ou dar opinião, aí você faz a oração. Vamos lembrar que a partir da semana que vem vocês podem baixar. É grátis, tá? E não é pirata. Coloca lá no Google Livro dos Espíritos, download, ou baixar, e vai vir um site em que a gente pode baixar o Livro dos Espíritos. Até porque os mais velhos, eles são patrimônio já cultural pelo tempo que eles foram publicados. A doutrina espírita tem mais de 150 anos. Né? Ok? Tem algumas narrações dele também, como se fosse a leitura dele, como se fosse interpretando a pergunta e a resposta dele também. Já tem como um audiobook dele. Mas ajuda bastante, pelo menos a fugir da tentação. Né? Foi o que eu achei melhor de entender quando eu comecei a ler ele sozinho, assim. Eu achei bem difícil. Ler ele direto assim sozinho é mais difícil. Com estudo é melhor, ou com o áudio também é melhor. Sempre que a gente puder ter algo que nos explique, né? Melhor essa situação. Existe uma parte sobre as mesas girantes de um estudioso espírita brasileiro chamado Zeus Van Tuyl. Ele escreveu As Mesas Girantes e o Espiritismo. É um bom livro, interessante livro. Também pode ser lido. Tem a história do Espiritismo, do Arthur Conan Doyle, que pode ser encontrado. Todos eles também podem ser baixados de graça, tá? Não é pirata, tá? Porque senão eu vou pôr um brau porque eu estou indicando coisa pirata aqui. Ninguém para falar? Então, a Giovana, faça oração, por favor. Fiquem todos com Deus. Recebam um abraço carinhoso, um beijo no coração. Obrigado. Pai Santo, te agradecemos pela instrução desse dia de hoje. Te agradecemos pela possibilidade de estarmos aqui reunidos, poder abrir o entendimento, poder participar deste momento e entender não só da doutrina, mas também entender um pouco mais de nós e o que nos distancia de ti. Obrigada por iluminar nossos pensamentos, serenar nosso coração nesse dia de hoje e nos permitir estarmos juntos. Que assim seja. Muito obrigado. Boa noite, gente. Grande beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigado. Boa noite.